Bom, é com imenso prazer que recebemos hoje, nesse movimento da ALCEP, que chamamos de ocupação da cidade, ALCEP ocupando a cidade, o filósofo Peter Paul Pilbert. Graduado em filosofia pela Sorbonne, Paris, 1983, e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, 1996, professor titular da PUC São Paulo, trabalha com filosofia contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Deleuze, Foucault, tempo, loucura, subjetividade, biopolítica. Coordena a companhia teatral O Ens. Peter tem vários livros publicados, 6, e o 7º está por sair em breve pela N1, que é a editora que vocês estão adquirindo os livros aqui hoje. Entre eles, o livro Vida Capital, Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura, O Tempo Não Reconciliado, O Avesso do Niilismo. O próximo livro, Ensaios do Assombro. A ALCEP, Centro de Estudos de Psicanálise, completou 22 anos de duração. E a maior parte desse tempo girou seu discurso pelas tradicionais literaturas psicanalíticas, Freud, Lacan, entre outros autores contemporâneos. Aconteceu que há 4 anos fui convidada por João P.S. Schiavon para frequentar o Núcleo de Estudos e Pesquisa da Subjetividade, vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. João P.S. Schiavon, que na ALCEP vem nos oferecendo uma valiosa contribuição, mantendo seminários quinzenais alternados com os meus já há 4 anos, então estamos entrando no 5º ano, também faz parte do núcleo, esse núcleo da PUC de São Paulo, onde desenvolvem um trabalho em torno da questão da subjetividade, seus processos de formação e seus impasses, especialmente no contemporâneo. Embora variem significativamente as direções de pesquisa, 3 aspectos se aproximam: a transdisciplinaridade, a opção por autores que abordem a subjetividade fora do âmbito da identidade e da representação, o interesse por repensar as práticas clínicas em função dessas indagações. Foi, portanto, neste núcleo da PUC de São Paulo que conheci Peter. O formato do núcleo me fisgou, porque também eu, ao longo de minha trajetória, sempre estive ligada a outras áreas de atuação que seguissem o que Sueli Rounik chamaria de mesma bússola ética. Sueli esteve na ALCEP também no ano passado, foi com grande honra também que a recebemos, quando eu declarei a todos presentes que ela era a mulher da minha vida, depois de mim, é claro. Mas fato é que, desde que passei a frequentar o núcleo, minha prática se expandiu para uma atuação clínica, ética e política indissociáveis. Pela influência desses 3 extraordinários pensadores, Peter, P.S. e Sueli, também nosso centro de estudos se modificou irreversivelmente. Hoje, fazem parte de nossos estudos autores como Deleuze, Guattari, entre outros filósofos contemporâneos e clássicos, principalmente os que Peter e P.S. nos auxiliam a encontrar. Trazemos Peter à República de Curitiba, Hellis Pública de Curitiba, num momento que não poderia ser mais necessário. Mais uma vez, na história desse país, nos vemos em maus lençóis. Mas, como deitar em berço esplêndido não é no que estamos interessados, trazer Peter é uma forma de continuar na luta. Faz parte do exercício de pensar, para tentar criar novos mecanismos que nos ajudem a manter a força vital ativa, tentando assim nos fortalecer diante de um mundo cada vez mais decadente do ponto de vista da vida.
O tema que Peter vai desenvolver hoje, o trabalho contemporâneo, produção imaterial, mecanismos de captura, aborda uma das maiores fontes de angústia da humanidade. E nesses tempos sombrios em que vivemos, pensamos que a fala de Peter possa ser uma fonte a mais para retrabalhar nossa percepção e, quem sabe, nos disponibilizar às afetações necessárias que nos removam de padrões normopáticos de sobrevida. Diante da exaustão de modelos ancorados em antigos padrões, nas palavras de Peter, capitalocêntricos, hoje claramente falidos, insustentáveis, invivíveis, falas como a dele podem nos ajudar a pensar outras formas de agir num horizonte que traga novas direções, para além do esgotamento atual. Estamos num momento inevitável, que exige, ao mesmo tempo, a produção do novo. E assim, pensar diante de tudo isso, que novos modos de conviver podemos produzir? Cito Peter para introduzir sua fala. Quanto pior a situação, do ponto de vista político, maior é a necessidade de pensar. Porque pensar não é um luxo, é um impulso vital para sobreviver nessas condições, para virar o jogo. Esperamos que seja proveitoso para todos. Então, boa noite. É um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. E em especial para a Gilcelei, que fez esse esforço tremendo. Ela é um avião, mobiliza muita gente, pessoas e circuitos, e conseguiu viabilizar essa viagem. Eu fico grato também por ter sido, por assim dizer, foi feita para mim uma encomenda focada. Não é assim, vem falar sobre um assunto específico, o trabalho contemporâneo. E hoje, no almoço, eu entendi que aqui tem muita gente que está muito próxima, talvez excessivamente próxima desse assunto, e eu, então, de cara, quero dizer que algumas das ideias que eu vou trazer talvez batam com o sentimento e a experiência de vários de vocês, mas outras talvez não batam, e talvez vocês julguem que elas são estapafúrdias. E vocês têm toda a liberdade de descartá-las, jogá-las no lixo. E o que importa aqui, no fundo, é uma coisa que eu aprendi assim nas minhas décadas de aula e de pensamento em contextos maiores, é o que é que nos afeta do que está sendo dito. O que é daquilo que está sendo dito que nos chama, que nos convoca, que nos mobiliza. Então, o que eu disse aqui, a questão não é se vocês entenderam ou não precisa entender nada. Mas a questão é o que disso tudo me afetou, o que disso tudo tocou em mim, o que disso tudo que foi dito é algo que pode me servir na vida. Porque a questão não é tanto, isso que ele está falando está certo ou está errado. Será que isso que ele está falando me serve? Eu preciso disso? Pode mobilizar algo na minha existência? Pode eventualmente deslocar algo na minha vida? Então tem uma relação intrínseca entre pensamento e vida. Esse é o meu princípio. Porque muitos acham, hoje em dia principalmente, que um curso de filosofia, por exemplo, é uma transmissão de informação.
E eu discordo radicalmente. Não tem nada a ver com informação, não tem nada a ver com, eu diria até nem com conhecimento. Tem a ver com outra coisa. Tem a ver com uma certa... o pensamento é uma potência da vida. Então, expandir o pensamento é expandir um certo leque vital, é ampliar as possibilidades de reinventar a vida individual e coletiva. Por isso que, nos últimos tempos, eu tenho me debruçado sobre um assunto, eu estou situando um pouquinho onde é que entra esse tema mais específico do trabalho, eu tenho me debruçado sobre a seguinte pergunta: qual é o modo de existência predominante hoje? Quer dizer, que tipo de vida nós somos convidados ou forçados a viver? Em que medida esse modo de existência que nos é proposto hoje, nesse contexto contemporâneo, expande as nossas possibilidades ou as restringe, libera forças que estão em nós ou as mutila? Em que medida, vamos ajeitar aqui, ver a distância certa? Ok, tá ótimo. Melhor ajeitar tudo de uma vez. Né, porque senão... Então tá. Então, essa questão dos modos de existência, ela não é abstrata, ela é a mais concreta possível. Só que às vezes ela está tão perto da gente que a gente não consegue enunciá-la. O que é um modo de existência? O que é um tipo de vida? Eu diria assim, para começar, eu já vou situar o trabalho dentro disso, é uma certa escala de importância que se atribui a tais ou quais elementos. Eu dou um exemplo. Se você pergunta quais são as coisas mais importantes para nós no nosso modo de existência atual, bom, as respostas são várias: dinheiro, segurança, família, trabalho, estabilidade, uma certa performance física, sexual, mental. Então tem uma escala de valores. Algumas coisas importam muito, outras importam mais ou menos, outras não importam. Se a gente fizesse uma comparação completamente extrema e perguntasse aos Yanomami o que é que para eles mais importa, o que para nós mais importa, que é o dinheiro, porque é uma certa fonte de sentido e de distribuição de sentido, para os Yanomami o dinheiro não existe. Quer dizer, não existia até que os brancos chegassem com ele. O que importa? Uma coisa que para nós nem existe: os chapiris. Chapiris são entidades espirituais que, num certo sentido, para eles, comandam a existência. Então, o que para eles é o mais relevante, para nós não existe. O que para nós é o mais relevante, para eles não existe.
A terra, para nós, é um meio de exploração da agricultura, é uma propriedade, é um investimento. De todo modo, é algo que nós podemos vender, comprar, explorar. Para os Yanomami não existe isso. Não é que a terra é de todos. Eles pertencem à terra. A terra não pertence a ninguém. Eles fazem parte da terra. Então é uma relação inteiramente distinta em relação ao dinheiro, em relação a esses seres invisíveis, chamados chapires, em relação à terra, em relação ao corpo, aos ritos, tudo, é tudo diferente. Então, é um outro modo de existência. Eu não vou fazer juízo de valor algum, dizendo o nosso é mais avançado, o deles é mais atrasado, ou o deles é mais saudável, o nosso é mais insalubre. Não é questão, no momento, de julgar, mas de ter instrumentos mínimos para cartografar o que é um certo modo de existência e um outro modo de existência. Mas a gente está falando de maneira muitíssimo genérica. Um modo de existência ocidental, um outro oriental, um capitalista, o outro dito primitivo. Mas é óbvio que se a gente faz um zoom, cada um de nós tem a sua modulação própria no modo de existência. Cada um tem um modo de vida em que prioriza certas coisas, desqualifica outras, está obcecado por algo, depende inteiramente de tal ou qual coisa. Então, é nesse contexto que eu queria falar do trabalho. Por quê? Porque o trabalho, na nossa tradição ocidental, ele é sagrado. Tem uma espécie de fetichização do trabalho. O trabalho é uma espécie de religião. Há um respeito e uma veneração, e pareceria que a existência inteira depende do trabalho. Os que trabalham vivem, os que não trabalham sobrevivem. Não sei se vocês notaram, mas a inflação desse termo trabalho. Hoje em dia você diz, isso já é Freud. Morreu alguém, tem um trabalho de luto a se fazer. Você está namorando ou está casado, você precisa trabalhar a relação. Senão você está ferrado. Tem que trabalhar a relação. Então, de repente, o trabalho invadiu a esfera da morte, a esfera erótica, além, obviamente, da esfera mais cotidiana, em que o trabalho define quem nós somos, nossa identidade, nosso papel social. Há uma centralidade do trabalho que atravessa os regimes capitalistas, atravessou todo o bloco soviético. O nazismo não era diferente. Arbeit macht frei. O trabalho liberta o homem. É a entrada de Auschwitz, estava ali escrito. O trabalho liberta o homem. É inacreditável. A pregnância, onipresença imperativa do trabalho. Então isso já significa alguma coisa. Agora, é óbvio que não existe o trabalho em abstrato, mas existe uma história da relação com o trabalho também. Eu queria, então, começar distinguindo dois momentos
dessa nossa relação com o trabalho. Há um tempo atrás, Michel Foucault, filósofo contemporâneo, morreu há uns 30 anos atrás, cunhou uma expressão para definir a nossa sociedade. E ele chamou a nossa sociedade de uma sociedade disciplinar. Ora, o que significa uma sociedade disciplinar? É aquela que, através das suas instituições várias, vai produzindo um homem disciplinado. Que instituições são essas? A escola, a fábrica, a prisão, o hospital, o manicômio, mas também a família, a psicologia, a pedagogia. Todas essas instituições convergiam para produzir alguém capaz de ser disciplinado no seu corpo e na sua alma e dar o máximo de si, produzir e render com a maior eficácia possível. Então, foi um processo de disciplinarização dos corpos e das almas que produziu, então, um homem capaz de trabalhar, de render, de obedecer, um corpo dócil, o mais adaptável possível ao ritmo da produção capitalista, no caso. Né? Mas não foi diferente no tal do socialismo dito real. E não foi diferente em todas as instituições que o nazismo produziu ou aprimorou. Mas tem uma característica. Todas essas instituições que eu mencionei, que têm por foco a disciplina, a disciplinarização dos corpos e mentes, o indivíduo, quando, digamos, nasce, sai da família, vai para a escola. Sai da escola, vai para o exército. Sai do exército, vai para a fábrica. Sai da fábrica, adoeceu, vai para o hospital. Sai do hospital, volta para o trabalho, pirou, vai para o manicômio. Cometeu um delito, vai para a prisão. Ou seja, ele passa de instituição em instituição, mas todas elas são atravessadas pela mesma lógica disciplinar. Agora, ele sai de um lugar e dá a impressão que ele fechou um ciclo. Fechou o ciclo da escola. Sai do outro, fechou o outro ciclo, o ciclo do exército. O trabalho dura mais tempo, obviamente, mas então ele sai de um lugar para outro, desse para um terceiro e assim sucessivamente. Então, parece que apesar de todas as instituições terem uma lógica parecida, parece que há uma certa mobilidade. Essa sociedade disciplinar, com instituições fechadas, em que o sujeito vai de um para outro, acabou. E aqui eu vou introduzir uma outra expressão, que não é uma sociedade disciplinar, mas é uma sociedade de controle. O que significa uma sociedade de controle?
Aqui eu pego um pequeno texto do outro filósofo que a gente trabalha bastante, que é o Deleuze. É um texto de 5 páginas que está no final de um livro chamado Conversações. O que diz o Deleuze nesse livro? Que as instituições fechadas que antes produziam o homem disciplinado, elas se esfumaçaram. O que não significa que a sua lógica tenha desaparecido. Por exemplo, a escola, a gente sabe que faz água por todos os lados. Não sei se aprende alguma coisa na escola. Eu tenho um filho de 16 anos, ele não para de dizer que aquilo é uma prisão. E que ele, por que ele fica obrigado a... Por que ele é obrigado a ficar 6 horas sentado, ouvindo um monte de coisa que não o interessa, que ele não vai usar nunca? Então, tem alguma coisa na escola que explodiu. Agora, vocês todos estão aqui sentados numa espécie de palestra, de aula. Imagino que muitos de vocês sigam cursos, vários. Então, num certo sentido, a escola desaparece, mas a formação vai até o final da vida. Isso significa que, embora a instituição tenha entrado em colapso, ela se espalha ao longo da existência inteira. A gente poderia dizer algo parecido em relação ao trabalho. Agora eu vou tocar num ponto que vocês conhecem muito bem e muito melhor do que eu, provavelmente. Antigamente, sim, estou carregando nas tintas e sendo um pouco esquemático. Se entrava na fábrica ou na empresa, se trabalhava 8 horas, ia-se embora para casa e acabou o trabalho. Isso não existe mais. Porque você eventualmente nem precisa ir até um local de trabalho, mas você está trabalhando o tempo todo. Você está no metrô, você está no carro, você antes de dormir, você o tempo todo está mobilizado para o trabalho. Então, o que isso significa? Que aquela distinção que havia antes, que separava escola de trabalho, de família, de entretenimento, desapareceu. Agora você está o tempo todo trabalhando, mas o tempo todo se conectando, mas o tempo todo se formando, mas o tempo todo aumentando suas competências. Num certo sentido, a distinção entre trabalho e vida evaporou-se. A gente está inteiramente tomado pelo trabalho, tomado pela formação, mas também tomado... Aí eu poderia detalhar mais sobre em que medida a própria família, o patrão virou um pai, né? Quer dizer, tem uma certa lógica da família que entrou na empresa, tem uma certa lógica da empresa que entrou na família. As lógicas foram se cruzando e agora a gente não sai de nada, nem entra em nada. A gente está em tudo ao mesmo tempo. Mesmo que a gente não se desloque no espaço. O que significa isso? Significa que, de algum modo, o trabalho tomou de assalto a nossa existência por inteiro. Eu sei que é difícil, num primeiro momento, de concordar com isso, mas eu vou agora afunilar um pouquinho, porque há um conceito que tem poucas décadas, eu acho, não mais do que 2, que nos ajuda a pensar isto que eu estou falando agora. Trata-se do trabalho imaterial. O que é o trabalho imaterial? A
A gente não sabe, mas a gente faz isso o tempo todo. Outrora se fabricava, principalmente, estou chutando aqui, tá? Carros é bom, né, para essa cidade. Carros, geladeiras, sapatos, bens materiais necessários. Nas últimas décadas, tendencialmente, o que se produz é cada vez mais bens imateriais. O que é um bem imaterial? Informação é um bem imaterial. Entretenimento é um bem imaterial. Publicidade. Todos eles. Então, digamos que há um um deslocamento. Se antes nós consumíamos principalmente coisas, hoje nós consumimos principalmente fluxos imateriais. Pensem na Netflix, em todos os sistemas de comunicação. A gente passa o dia sendo... Oi? Colonizado. Sim, aí você já falou um termo mais forte. Mas nós consumimos fluxos imateriais que vão penetrando mais fundo na nossa alma. Porque informação, imagem, entretenimento, isso tudo vai moldando a nossa subjetividade, vai penetrando no nosso inconsciente, vai povoando os nossos sonhos, as nossas fantasias, as nossas imagens de existência. Então, o que acontece nesse deslocamento da produção de bens exclusivamente materiais para bens cada vez mais imateriais? Não é só que se produz cada vez mais bens imateriais, mas para produzi-los se requer requisitos cada vez mais imateriais daqueles que produzem. Vocês vão entender isso já. Uma coisa é o filme do Chaplin, Tempos Modernos. O que se exige do trabalhador ali? Apertar um parafuso maquinalmente. Se exige uma grande força física. Nada mais. Nada mais. Hoje em dia, não existe trabalho de só apertar um parafuso. Quer dizer, cada vez mais se exige do trabalhador a sua imaginação. Pensem numa agência de publicidade. O que seria uma agência de publicidade se cada um só soubesse apertar um parafuso? Precisa da imaginação, precisa da criatividade, precisa da sociabilidade, precisa de uma certa afetividade. O trabalho contemporâneo cada vez mais mobiliza requisitos que vão muito além da força física, que é a força anímica, a força de invenção, como dizia um sociólogo que trabalha muito isso, que é o Maurício Lazarato. Cada vez mais o capitalismo requer de nós a nossa inventividade, a nossa criatividade, a nossa imaginação, o nosso tesão. Olha, está lá alguém numa agência de publicidade, não conseguiu resolver um problema, uma publicidade. Vai dormir. Teve um sonho, acordou e falou: uau, está aqui a chave. O que aconteceu aí? Aconteceu que o trabalho
anexou a esfera onírica. Ele, ao sonhar, está trabalhando. De graça. Ou seja, se antes havia esferas invioláveis, digamos, o inconsciente... Tudo bem, eu trabalho 8 horas, mas o inconsciente é meu, a afetividade é minha, as minhas... Imagina, acabou. No meio de uma transa, vem a ideia que estava faltando ali, que o chefe estava esperando. Então, é uma anexação da existência como um todo para a esfera do trabalho. Ou seja, o trabalho não explora apenas horas de energia, mas a vida como um todo. É a vida inteira que é anexada, explorada, vampirizada, extorquida. Quando eu digo a vida, eu estou dizendo o corpo, os genes, a percepção, os afetos, a imaginação, a inteligência, a linguagem, a fé, tudo é a existência como um todo que foi posta para trabalhar. E nós entregamos a vida inteira ao trabalho. Inteirinho, não só no tempo, na extensão, mas na profundidade. As camadas todas da existência estão disponíveis para uma manipulação, para um controle, para um monitoramento. Então, houve o quê? Uma espécie de uma tomada de assalto da existência como um todo, física, mental, anímica, afetiva, erótica, social, tudo que vocês quiserem. Curiosamente, lá pelos anos 60, quando tinha lá aquelas revoltas em Paris, em outras cidades, etc., se dizia assim, numa espécie de manifestação contra uma sociedade disciplinar, né? A imaginação no poder. Né? Ora, o capitalismo conseguiu se reciclar de um modo que hoje é ele que repete. Nós precisamos de imaginação, criatividade, afetividade, sociabilidade. Tudo aquilo que antes tinha um caráter libertário, que parecia assim, uma espécie de grande dissidência em relação ao sistema, né, foi inteiramente incorporado pelas empresas, pelas corporações, pelos manuais de management. Todo o discurso 68 está aqui, agora em qualquer livro de management está ali como um requisito básico de qualquer um que é contratado. Depois vocês me dizem, você não está entendendo nada, já não é assim, vocês depois vão me rebater. Mas olha só, nessa penetração molecular em que todas as esferas da nossa existência estão sendo vampirizadas pelo capital, sendo claro, né? Você dá nome aos bois. Há um elemento a mais, porque ninguém está forçado a isso. Não é que vem alguém lá de cima e dá um chicote. Nada, não são chicotadas, não é repressão, não é violência. É outra coisa. É convite, é sedução, é desejo. Eu não sou obrigado a nada. É o que quero. Quer dizer, conseguiram, olha só, as artimanhas do poder são inacreditáveis. Eu sinto que eu desejo, que eu preciso, que no fundo
é até para minha satisfação, para o meu... Tem uma figura hoje, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o Michel Foucault, que é alguém que trabalhou muito a sociedade disciplinar. Ele, nos últimos anos, tentou pensar o neoliberalismo e se aprofundou e entendeu que, hoje em dia, há uma coisa que se chama... Não é só que nós nos entregamos às empresas, nós nos tornamos empresas. Ou seja, nós somos convidados a gerir as nossas competências, maximizando-as, otimizando ao máximo. Eu sou uma empresa, tenho tais e tais recursos, competências, mas elas são insuficientes. Então eu preciso investir no quê? Em mim mesmo. Investir na minha performance, na ampliação das minhas competências. Eu sou um empresário de mim mesmo. No limite, eu talvez nem precise mais da empresa, porque eu posso, junto com 2, 3 pessoas no computador, tem algo aí que é assim, nós nos tornamos não só um capital, mas nós nos tornamos empresários de nós mesmos. Então, o empresário de si é mais difícil. Por quê? Porque ele talvez seja muito mais exigente do que o empresário lá de fora. Eu sei que os empresários, quando você tem um chefe, você está à mercê dele o tempo todo. Mas quando você não tem um chefe, e o teu chefe está dentro de você, você nunca está satisfeito. Você acha que você está numa situação de insuficiência sempre. E, a meu ver, o contexto contemporâneo vai produzindo a sensação de insuficiência inesgotável. Eu nunca estou pronto para a vida. Eu nunca completei os meus estudos. Eu nunca ampliei as minhas competências. Eu nunca estou saudável o suficiente. Eu nunca estou suficientemente medicalizado como eu deveria. Eu nunca estou à altura da vida erótica que eu mereceria. Então, todos nós estamos aquém. É óbvio que é um mecanismo que nos coloca numa situação de insegurança extrema, de cobrança extrema em relação a nós mesmos e uma sensação de dívida infinita. Eu estou devendo, mas não é para alguém, é para mim mesmo. Ou seja, conseguimos um sistema de controle que prescinde até mesmo de alguém que controla, porque cada um já se controla o suficientemente e de maneira tão exigente que nenhuma instituição de fora conseguiria. Fomos internalizando o controle, produzindo assim uma espécie de... é uma economia de poder. No fundo, do que a gente está falando? A relação entre poder e subjetividade, nada mais. O poder inventou mecanismos tão sofisticados de vampirização subjetiva que o poder, no limite, pode até desaparecer. Ou seja, ele virou muito econômico, ele não precisa desenvolver grandes mecanismos de presença, tem uma... Tudo bem, isso é um pouco mais antigo, mas tem lá uma praça em São Paulo, chamada Praça da Luz, que antigamente tinha muito traficante, vadios, desempregados, putas, tudo. Um belo dia resolveram dar um jeito, né? Fazer uma praça decente e tal. Então puseram lá os monitores. Controle. Né? Claro que mudou o comportamento.
os bandidos sumiram, os traficantes começaram a ser muito mais discretos e as putas deixaram de correr atrás dos clientes. Começaram a se vestir um pouquinho melhor e tal, porque tinha umas câmeras. Agora, um aluno fez uma pesquisa e foi ver o que tinha, quem que estava monitorando. Tinha três monitores, né? 2 deles estavam quebrados e um estava funcionando vazio porque ninguém olhava. Não precisava alguém controlar, porque a presença das câmeras já produzia nas putas, nos desempregados, nos clientes, não sei o quê, um tal autocontrole. Então, tem uma economia aí, percebe? Como o poder é econômico. Não precisa alguém estar, como no panóptico, lá do Foucault também era um sistema que não precisava estar alguém na torre vigiando as celas, porque cada um já se vigiava a si mesmo. Uma espécie de autovigilância. Só que o nosso contexto é mais complicado do que isso e muito mais, como dizer assim, ele vai mais longe, mais fundo do que qualquer outra época já foi. A nossa intimidade, a mais recôndita, já está nessa sociedade dita de controle, já está mobilizada, posta para trabalhar, vampirizada, extorquida. Então, eu resumiria isso da seguinte maneira: o poder tomou de assalto a vida como um todo. O nome disso é biopoder. O que é bios? Bios é vida. É um poder sobre a vida. Não é um poder sobre aquelas 8 horas. Não é um poder sobre o aluno. É um poder sobre a vida inteira. Sobre a existência como um todo. Portanto, é um poder muito mais amplo, mais profundo, mais insidioso. Mas eu insisto, ele não funciona só. Ele funciona também em situações extremas, mas ele não funciona à base do cacete. Ele funciona à base do desejo, da incitação, da sedução. Por exemplo, se eu quiser ter um corpo assim minimamente decente, preciso fazer uma academia. Mas alguém está me mandando fazer academia? Ninguém mandou. Ninguém me deu ordem alguma. Mas se eu estou assim minimamente na internet, lendo as revistas semanais, eu sei que há um modelo mínimo de performance física. Então eu vou até a academia, eu que desejo, eu que me entrego, eu que gasto 1h30 por dia tentando, né, estar apresentável. Ou seja, esse novo mecanismo em que não é a força bruta, mas é a incitação do desejo. Bom, até aqui foi um pedaço um pouquinho tenebroso, porque não sei o quanto vocês se enxergam nesse contexto que eu descrevi, ou não. Deve. Eu tenho uma dúvida sobre esse poder. Até que ponto, o que é esse poder hoje? Existe um ente humano vivo por trás desse poder? Ou esse poder é uma inteligência que hoje está acima, né, e emaranhada em todo o ser vivente? Excelente pergunta, isso me ajuda muito. Porque antigamente, pensemos durante a ditadura, tinha lá alguns generais, eles eram o poder, tudo bem, tinha as empresas com que eles se associaram, então tinha o capital estrangeiro, tinha o capital nacional, tinha os generais, o exército, etc. O poder era visível, dava para ver quem detém o poder. Então, o poder estava personalizado.
E isso era ótimo, porque a gente via quem era o adversário, quem era o inimigo, quem era o filho da puta, contra quem a gente podia combater, quem que a gente deveria derrubar. Maravilha, era um tempo, a gente não, claro que era tenebroso, mas era um tempo em que o inimigo era visível. Tinha nome, sobrenome, endereço, localizável. Isso tudo acabou. Não tem mais, você não sabe. A tua pergunta é perfeita, porque o poder não está encarnado numa pessoa, nem numa organização. O poder se tornou cada vez mais anônimo, cada vez mais esparramado, cada vez mais molecular, cada vez mais coextensivo à própria vida. Então, vou dar um nome filosófico a isso, mas não tenham medo. Ao invés do poder ser transcendente, isto é, lá em cima, o poder é imanente à vida. Ele penetra a tal ponto que ele se mistura com a própria vida. Aí você já não sabe se o poder está fora de dentro ou você mesmo está exercendo o poder contra você mesmo. Ou se você não está exercendo com os teus filhos, com os teus amigos, com a tua esposa, ou seja, um poder que se torna imanente, ele não tem mais endereço, ele não está encarnado numa figura, ele, num certo sentido, é onipresente, está por toda parte. Claro, você pode dar nomes, capitalismo, sociedade de controle, sociedade do espetáculo, capitalismo cognitivo. Você pode arranjar figuras que encarnem um pouco mais, sei lá, como chama lá o do Facebook, esse, aquele, enfim. Você pode tentar desenhar o contorno do poder, mas está cada dia mais difícil. E isso justamente porque ele se tornou, como a gente diria guattarianamente, rizomático. O que é rizomático? Ele funciona em rede. Ele já não tem um centro. Ele já não tem uma periferia. Esse poder esparramado é muito mais difícil de combater. Por quê? Porque ele está em nós. Porque ele nos atravessa. Porque ele nos mobiliza. Porque nós fazemos parte dele. E então, não é à toa que o Deleuze diz algo assim esquisitíssimo. Quando ele fala da filosofia ou do pensamento como um modo de combater os poderes. Ele diz, na verdade, o pensamento é um modo de nós guerrearmos a nós mesmos. Guerrear, combater os poderes em nós mesmos. Porque tem um patrão em mim, tem um fascista em mim, tem um filho da puta em mim, tem essa... É mais difícil essa geografia. Eu diria assim, tem uma nova geografia, uma nova lógica da conflitualidade que não é dicotômica como antes. Lá era fácil. Eu estou de um lado, o poder está do outro. Eu sou a vítima, o carrasco está ali. Acabou isso. Não é que isso não persista. A gente pode falar mal do Bolsonaro, pode falar mal dos militares, mas há algo mais profundo que o poder investiu a vida por inteiro. E a vida, então, agora, então eu vou precisar virar o jogo, porque a gente não vai ficar nessa descrição apocalíptica que tem algo com o funk carioca, está tudo dominado.
Senão a gente nem estaria falando aqui e nem estaria problematizando isso, enunciando isso, tentando pensar quais as margens, as brechas, modos de revirar o jogo, etc., que eu quero falar disso já já. Mas, então, antes de fazer essa guinada, talvez vocês possam fazer 2, 3 perguntas sobre o que foi dito até aqui. Sim? Ou não? Você que é a chefa aqui. Identificável. Ela é identificável, tá vendo como é fácil? Derruba ela e acabou. Digamos que aquilo, como eu disse, aquilo de que o capital mais precisa é da nossa vitalidade, da nossa inteligência, da nossa imaginação, da nossa sociabilidade, do nosso tesão. Tudo isso imaterial, né? É imaterial, mas está num corpo, que é o nosso. O capital precisa disso tudo, sem isso não funciona. E cada vez mais ele inventa estratégias de, ao mesmo tempo, monitorar, mas também dar espaço para essa criatividade aparecer. Que precisa inventar novos produtos, né? O tempo todo. Bom, o Lazzarato, esse sociólogo, baseado num filósofo lá, cunhou essa coisa. O que o capitalismo precisa cada vez mais é da nossa força-invenção. Não é a força física, mas a inventividade. Traduzindo em miúdos, criatividade. Nossa força de invenção. Então, o capital precisa disso tudo. Agora, pergunta. Será que o capital, sem isso tudo, consegue produzir alguma coisa? Não, nada. Ele é um grande vampiro, grudado nas nossas costas e chupando isso tudo de nós. É um vampiro que precisa do nosso sangue, porque ele, sem o sangue, ele não funciona. Aí a pergunta que eu faço: a quem pertence esse sangue, esse corpo, essa inteligência, essa imaginação, essa afetividade? A quem pertence? A cada um de nós. Virtualmente. Virtualmente pertence a nós. Mas só pertence a nós na medida em que nós tomamos posse do que nos pertence virtualmente. Que é o que nós não fazemos. Que nós entregamos tudo. Então tem aí, vamos dar um nome assim mais técnico a isso, técnico-filosófico. Eu falei lá, um pouco antes, que esse regime a gente pode chamar de biopoder. Por quê? É um poder sobre a vida. É um poder que investe a vida como um todo. Agora, vamos dar um nome para isso que nos pertence. É a nossa potência própria. É a biopotência. O que é biopotência? É a potência da vida. E ela é de quem? Em princípio, virtualmente, nós. Então, a biopotência está esparramada por toda parte, mas não só, com todo respeito, entre os engenheiros, entre os psicanalistas, entre os artistas. Biopotência tem por toda parte. Tem nos moradores de rua, tem nos loucos, tem nos desempregados, tem nos cegos, A biopotência é essa potência de vida que está por toda parte do
campo social. Mas é óbvio que em alguns lugares ela está mais estrangulada, ou ela está mais silenciada, ou ela está mais vampirizada, ou ela está mais descartada. Mas eu diria que o nosso desafio, que é individual, que é coletivo, que é multitudinário, é revirar a biopotência contra o biopoder. E talvez esse revirar a biopotência contra o biopoder tenha um pedaço que é de luta, de briga, de enfrentamento, mas tem outro que é de tomar posse da própria potência, de desertar. E a deserção, aqui eu tomo quase no sentido militar. Nós fomos convocados para uma guerra que não é a nossa. Então, quando você é convocado para uma guerra que não é a sua, você deserta. Você deserta desse exército que mobilizou tudo seu em favor de uma finalidade que você desconhece. Você não sabe para quê. Claro que você vai tentar justificar. É para poder garantir a segurança dos meus filhos, a racionalizações não faltam. Mas é óbvio que mais e mais a gente se dá conta que esse sistema funciona sem finalidade alguma, a não ser a sua própria reprodução, intensificação e rendimento, lucro. Não tem outra finalidade. Quando você diz, não, o objetivo é o progresso. A gente sabe que o progresso, tomado como uma religião, é mais ou menos como o trabalho tomado como uma religião. Progresso não quer dizer absolutamente nada. Assim, estou dizendo, o progresso é um valor que justifica tudo e qualquer coisa. E que ele é de uma absoluta cegueira em relação ao preço que ele cobra na vida do planeta, da terra, dos indígenas, dos trabalhadores, dos empresários, de todo mundo. Na verdade, claro que a distribuição não é equivalente para todos eles. Alguns morrem, outros vivem, né, nababescamente, mas na verdade estão todos, eu diria assim, é uma espécie de trem disparado em alta velocidade com um destino desconhecido. E nós todos estamos dentro desse trem nos perguntando, afinal, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu não levanto e não aciono o freio de mão ou o freio de emergência, mesmo com o risco de que o trem descarrilhe, porque a alternativa é ele despencar no abismo. Tem um risco em acionar o freio de emergência, mas tem uma certeza absoluta de qual é a alternativa. É o suicídio coletivo. Eu estou carregando nas tintas. Mas é para dar a dimensão do que é que está sendo... a que ponto nós entregamos voluntariamente nossa existência, agora eu volto, a um modo de existência que depaupera inteiramente a nossa existência. Depaupera. Eu posso ser bilionário,
mas eu estou com a vida pobre. A pergunta é, que vida é essa? Se esse modo de existência, por mais que me dê segurança, não dá segurança, a gente sabe que não dá nenhuma, porque a gente vive num regime que produz insegurança, medo, intimidação, insuficiência, sensação de carência, o tempo todo. Quer dizer, a nossa subjetividade, ela é, por mais que seja movida a pequenos narcisismos, ela está esmagada por uma... tem um livro, que tem um belo título, o livro não é bom, mas o título é ótimo, o cansaço de ser si mesmo. E o que é? Um sociólogo que fez uma pesquisa sobre isso, o que é não ter mais, como antigamente se tinha, a religião nos dava certos parâmetros, o que é bom, o que é ruim, uma certa moral, depois que a religião caiu em descrédito, também nos dava, e que mais contemporaneamente a gente já não sabe muito bem o que é bom, o que é ruim. A gente está o tempo todo se perguntando como melhorar a nossa própria saúde, performatividade, competitividade, etc. E que isso nos coloca num estado de tamanha aflição e insegurança que a gente fica esgotado, se perguntando o que eu devo fazer a mais para poder minimamente responder ao que eu deveria nesse universo contemporâneo. Então, é o cansaço de ser si mesmo. Porque, como eu não tenho mais regras externas, eu preciso ficar reinventando as regras internamente, e eu sempre vou me colocar no lugar da absoluta impotência. E é curioso, quando toda a nossa biopotência, por assim dizer, está ao alcance da mão, nós estamos, o Deleuze diria assim, nós estamos separados da nossa força. Não há nada mais triste do que estar separado da própria força. Por quê? Porque a força a gente deu de presente, a gente delegou, a gente entregou, separado da própria força. A gente pode dar vários exemplos de populações em situação de vulnerabilidade, que elas não estão separadas da própria força, que elas se tomam posse daquilo que... Eu vou dar exemplos extremos, assim. Por exemplo, teve uma época aí que prisioneiros descobriram que eles não têm nada, presos, né? Não tem nada, não tem bem, não tem reconhecimento, eles não têm nada. O que lhes sobra? A única coisa que lhes sobra, que lhes resta, é o seu modo de vida na prisão, nada mais. Então, resolveram fazer disso um bem vendável. Começaram a compor músicas de dentro da prisão, carregadas de tudo aquilo que se sente numa prisão. Isso saiu em CDs e foi vendido e virou uma moda. Ou seja, eles tomaram posse da potência deles, que vai pela voz, vai pelo estilo de indignação, por um certo gestual também, e puseram para circular isso que lhes é próprio. Eu tomei esse exemplo extremo porque é da extrema vulnerabilidade e da despossessão total. E ainda na despossessão total, há um resto de biopotência, de potência de vida, da qual eles fizeram um valor circulável. Então, talvez... são muitas perguntas que ficam no ar a partir
que dispositivos nós teríamos chance de inventar para tomar posse da nossa potência nessa deserção ativa que alguns de nós, ou muitos de nós, separados, juntos, multitudinariamente, poderíamos fazer. Então, não é verdade que está tudo dominado. Às vezes, é quando parece que está tudo tão dominado que a gente descobre uma espécie de resiliência inacreditavelmente poderosa, de onde dá para recomeçar. Não é tudo, às vezes é de um ponto minúsculo que dá para recomeçar. Eu então vou... Talvez a gente abra para perguntas agora, né? Não sei. Chefa, o que você diz? Tem uma hora de fala, Você fala do ponto de privação completa, que possibilita a manifestação do pouco que resta ou do que resta. Então, eu não sei para nós que estamos imersos em toda essa oferta, né, o que seria essa privação. Talvez o excesso disso tudo seja a própria causa, a própria privação. Porque certamente há um excesso que é uma saturação que nos impede de viver. Quer dizer, simplesmente nós somos privados da vida. Não é pouco. Ser privado da vida. Ou de uma vitalidade que responda não à expectativa alheia, mas responda a uma potência, ou às várias potências que nos atravessam e que nos habitam. Mas o ponto, de fato, você diz, qual é o ponto? Às vezes o ponto a partir do qual assim, dá para a gente imaginar um salto é o ponto mais minúsculo. Às vezes é o mais anódino. Às vezes é aquele que anteriormente não tinha importância nenhuma, mas que no momento da exaustão, do esgotamento, ele aparece assim, cintila minimamente. Diga lá. Você traz que a expansão do biopoder tem como germe o sistema capitalista, né? Pelo menos foi até onde eu consegui compreender. E, enfim, a gente tem um grupo aqui grande que estuda a psicanálise e há também um outro olhar, né, sobre isso, sobre esse sequestro, né, da potência, que ele vem de uma necessidade originária, originária não, mas de filiação, né, de pertença a algo, né, enfim, evitando aquilo que a gente chama dessa experiência de desarvoramento originário, né, algo que coloca em risco a existência da pessoa. Como é que se vê essa visão da psicanálise, a expansão do capitalismo como segurando essa bandeira do biopoder? Ou que analogia você faria assim, em relação a essas duas coisas? Não sei se eu consegui ser clara. Foi muito claro. Tá ótimo. A minha resposta aqui não vai ser clara. Porque eu talvez não tenha uma resposta para isso. Deixa eu ver.
como te dar um retorno mínimo que não te deixe assim, totalmente na mão, né? Os autores que eu tenho trabalhado, né, e que alguns são muito familiares com a psicanálise, por exemplo, Guattari, né, que ficou 10 anos no divã do Lacan, aprendeu alguma coisa ali, mas também se voltou contra ele, mas também usou, desusou, abusou, perverteu, traiu, foi fiel, tudo isso junto. Mas o Guattari, que tinha uma visão política muito aguda e que tinha uma visão da micropolítica muito aguda e dessas políticas do desejo também muito aguda, ele tinha acho que passou parte da vida tentando elaborar uma concepção de desejo que não partisse daquilo que nos falta. Você conhece isso melhor do que eu, inclusive, né? Então, e, portanto, como pensar não a partir daquilo que não se tem ou de que se é carente e que, portanto, algo viria a preencher, como pensar que o desejo pode ser movido por outra coisa, né? Mas, nesse sentido, uma certa psicanálise, não estou dizendo que é essa, uma certa psicanálise faz exatamente o que o capitalismo faz, nos deixa em falta, ou melhor, nos inculca a falta, introduz a falta, porque o capitalismo é isso, me falta um frigorífico aquele carro, aquele serviço, como é que eu posso existir sem o último modelo do micro-ondas? Tudo, eu sou o tempo todo bombardeado pela sensação de que eu não posso continuar existindo sem aquilo que acabou de surgir como oferta. Então, é uma produção da falta. E uma certa psicanálise também produz no sujeito esse modo de indigência. Agora, eu diria que não é só nem essa psicanálise, nem só o capitalismo, porque, num certo sentido, se vocês pegam assim, a história do pensamento sobre o desejo, vai lá para Platão e termina em Schopenhauer, por exemplo, e vocês vão ver que a concepção de desejo é desejo como falta, como carência, como tentativa de suprir algo de que nós talvez jamais tenhamos preenchimento, etc. Então, é uma concepção negativa do desejo que, para o Guattari, sempre foi um problema político. Porque é uma certa política do desejo que está aí operando e produz certos modos de subjetivação que, às vezes, casam com o capitalismo. Eu não te respondi nada de novo, que você já não soubesse. Você tinha uma pergunta aí, né? Queria fazer uma pergunta mais a partir da perspectiva de onde vejo as coisas, e aí tem a ver um pouco com o cenário atual. De um descrédito da racionalidade, né? Parece-me que a racionalidade não dá conta mais de explicar o que está acontecendo, e quaisquer argumentos racionais para tentar identificar o que acontece também são simplesmente descartados diante de uma opinião comum de
todo mundo. E aí me parece que cheira uma proposta de valorização de potências, talvez lá em Deleuze pela arte, pela ciência ou pela filosofia, de tentativas de saída, né, de rotas de fuga, talvez. Do ponto de vista da perspectiva política, coletiva, de reunião de coletividade, qual é o que se vislumbra como devir, como projeto? Arte? Não. Vou nuançar minha resposta, porque, a meu ver, a idealização da arte como uma saída é uma fuga, é uma espécie de retração dos espaços coletivos e das possibilidades coletivas. Mas, eu diria, há práticas estéticas que são um verdadeiro laboratório biopolítico. A meu ver, experimentações estéticas são dispositivos de reinvenção da vida e que a questão é em que medida elas têm a capacidade ou a força ou a sorte de extrapolar o circuito estético, o circuito das artes, para contaminar as esferas outras da vida social. Então, a minha resposta é dupla, sim e não, porque a arte não é a saída, mas a potência da criação estética de extrapolar o circuito das artes e contaminar movimentos de insurgência é extraordinário. Eu dou um pequeno exemplo. O meu exemplo não é bom. Eu teria 15 exemplos muito melhores. Mas antes de ontem eu estava assistindo um pedacinho de uma entrevista com uma das 3 integrantes do Pussy Riot. São 3 moças jovens russas que fazem música rock ou punk. Punk, né? É punk? Isso. E que são 3 artistas, 3 ativistas, que entenderam que as pautas que elas defendem na Rússia contra o regime autoritário do Putin não tem uma adesão maciça. Não tem, se elas chamassem uma manifestação, iria pouca gente. Em parte pela repressão, em parte por um certo conformismo, em parte por mil outras coisas. E elas decidiram que era através de uma espécie de intervenção performática que elas poderiam contaminar o contexto russo com a pauta delas. Não deu outra, entraram numa catedral, foram presas, isso teve um impacto planetário. Depois, o Putin está brigando com essas 3 mocinhas praticamente indefesas, que tudo o que elas têm é a música delas, é a coragem e é a
capacidade de, a partir dessa potência delas, inventarem intervenções de impacto. Você quer falar? Vai lá, completa. Na Copa. Exato. Como é? O mundo inteiro viu essas meninas, elas fizeram a intervenção na Copa do Mundo na Rússia. Todo Exatamente. mundo viu. Agora, esse é um exemplo extremo, mas é o mais minúsculo que contamina o mais minúsculo. Agora, eu acho que a gente deveria pensar isso com mais calma e vagar e cuidado. O Guattari tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: talvez as coordenadas da da revolução futura venham mais de Kafka, Joyce ou Lautréamont do que das fábricas. Ou seja, há algo na invenção estética que migra ou que se encarrega de enunciar alguma coisa que está no ar e contamina. Não sei se está clara a minha resposta. Mais ou menos, né? O bicho, por exemplo. Né? Oi? O bicho em São Paulo. É uma manifestação da periferia. Não é o grafite, o bicho. Pichação. Que é o bicho. Eles separaram. Tem uma distinção hoje, quer dizer, a gente quer anunciar isso aqui pela arte. Sei. Que é o grafite. Isso. É a manifestação, são os malucos que sobem nos prédios pelas caras e tem toda uma convulsão social por trás daquela expressão. Quer dizer, abundam experimentações, minúsculas ou maiúsculas, que vão produzindo o vislumbre da insurgência. Eu diria assim, há algo, você falou do contexto contemporâneo, eu estou totalmente de acordo, há algo na nossa imaginação política que está travada. É como se fosse preciso destampar a imaginação política para poder imaginar outra coisa. Imaginar algo de diferente do que isso que nos estrangula. E ativar a imaginação política é uma aposta que não é prerrogativa de ninguém e nem de nenhum setor em especial, porque pode estar numa ocupação de um prédio abandonado, o foco de irradiação de uma imaginação política, mas pode estar numa artista, pode estar num coletivo, mas pode estar nos estudantes, que agora estão saindo às ruas porque cortaram isso e aquilo outro. Então, quem vai carregar? Não tem mais alguém que carregue a bandeira, a meu ver, mas talvez essa função, assim como o poder está disseminado, não tem mais o lugar da grande revolta. Antigamente podia dizer, não, o proletariado, ou podia dizer, não, os loucos, ou podia dizer, os artistas. A meu ver, a geografia, ou a geopolítica da conflitualidade foi redesenhada inteiramente. Então não tem o lugar da grande insurgência. Isso é muito interessante, porque, num certo sentido, qualquer um, em qualquer lugar onde esteja, pode ativar nele, na sua vizinhança, no seu espaço, no seu trabalho, no seu desemprego, na sua loucura, ativar algo dessa ordem. Ou seja, disparar uma linha de fuga. E a linha de fuga a gente nunca sabe onde começa, né? Por exemplo, 20 centavos de aumento de tarifa em São Paulo, pois milhões de pessoas na rua. Não se sabe qual é a faísca, né? E talvez isso seja muito interessante, porque, num certo sentido, isso nos exige uma espécie de
eu vou usar um termo horrível, mas uma espécie de pedagogia da percepção. É a nossa percepção que está embotada. Por um lado, estamos separados da nossa força. Por outro lado, nossa imaginação política está travada. Mas há algo na ordem da percepção, perceber o que está debaixo do nosso nariz, o que está acontecendo à nossa volta, onde estão pipocando os pequenos levantes, as pequenas insurgências, as pequenas e grandes que às vezes podem ressoar. Então, tem um exercício a gente está cego, eu te diria. A gente está cego, talvez por ter que enxergar coisa demais, por ter que ficar lidando o tempo. A saturação a nossa percepção está saturada e, portanto, bloqueada. O Deleuze dizia, seria preciso produzir vácuo, porque a gente está tão atravessado de palavras e imagens, de um modo tão saturado. O Deleuze dizia, seria preciso criar vacúolos, ou seja, vazios de palavra, vacúolos de silêncio, para que se tenha por fim, novamente, algo a dizer. Então, tem algo da saturação na percepção que nos embota. Seria preciso esvaziar um pouco para poder perceber onde é que algo está se movendo, porque talvez algo esteja se movendo justamente longe de onde nós detectamos os grandes movimentos. O que está se movendo talvez seja muito mais molecular e esteja longe de onde está o estardalhaço. O estardalhaço está no Olavo de Carvalho e companhia. Mas onde é mesmo que algo está se movendo ou se mexendo? E não tem uma resposta. Mas esse exercício de percepção coletiva cabe a todos nós. O Deleuze falava em vidência. A vidência não é a vidente que olha o globo de cristal e enxerga o futuro. A vidência é uma certa capacidade de enxergar as forças do presente. Aquilo que no presente está pedindo passagem. Então, não é da ordem da racionalidade, isso é da percepção, que é talvez mais difícil, né? Porque é a percepção que também vai sendo moldada por um certo regime de controle, porque, não sei, dou um exemplo muito próximo, meu filho passa 3 horas e meia por dia capturado pela telinha. Você acha que isso não modela uma percepção? O que deve ser percebido e o que não é percebido? Em que velocidade as coisas devem acontecer para poder ser dito delas que elas existem? E a lentidão não existe. Tem aí, percebe? Uma filtragem da percepção, uma domesticação da percepção, uma construção de uma certa percepção em detrimento de tudo aquilo que a gente explora em outros campos, e muito no campo estético, cinematográfico, artístico, etc., mas também da cotidianidade. Que dispositivos a gente tem para desembotar a percepção? Eu posso falar uma frase. Vai lá. Que o ato de criação, ou ação criativa, ela já é em si uma resistência. Totalmente. Ela é um ar positivo. Isso. As militantes de antigamente precisavam concluir com, né, um certo otimismo. Mas... Tanto individual quanto coletivo. Isso. Ele é em si já uma resistência. É o que o Deleuze dizia, criar é resistir. Porque uma coisa talvez do nosso repertório assim, político mais antigo, resistir é combater um poder. Mas outra maneira de pensar é que criar
não necessariamente na arte, criar modos de sociabilidade, criar movimentos, criar... a criação, ela mesma já é uma resistência. Então, uma visão mais positiva da resistência, menos entrincheirada, que é lutar contra, bater, combater, que isso é inevitável também. Mas, eventualmente, a produção de novos modos, sabe o quê? Criar novos modos de existência é, ao mesmo tempo, criar novos modos de resistência. Por isso que o nosso próximo... O nosso próximo... Vocês estão vendo ali aqueles livrinhos? Tem alguns livrinhos lá que são de uma editora chamada N-1. Posso falar disso já? Porque vocês têm umas perguntas. Vai, eu já falo disso. Antes de você encerrar a questão do N-1, eu queria dizer o seguinte, que você mostrou um momento em que as pessoas estavam ansiosas para saber a continuidade, que poderia vir a receita, né? E não veio nenhuma. Claro que não. Mas, enfim, eu fico pensando o quanto a gente anseia mesmo pela resposta, e a colocação pode ser, está na arte, está na filosofia, está no divã. Está no divã, né? A gente tenta localizar. Ou ainda a pergunta anterior do Kleber, né? Como é que a gente faz para não sofrer disso tudo e tal? Eu fico pensando que quanto mais a gente está ocupado com tudo isso que você hoje nos disse, né, em relação ao biopoder, mais, e o tempo todo, né, até quando dorme, quanto mais ocupados com isso estamos, menos temos esse vacúolo de tempo onde poderíamos, quem sabe, criar espaços de produtividade e criação. E as perguntas que vêm nesse sentido, de dizer imediatamente, localizar, tentar localizar, é uma forma de se desresponsabilizar pela criação do novo, né? Então eu quero de novo, não estou nem dizendo que foi ele ou eles, todos nós, de certa forma, procuramos alguém que nos diga o que fazer nesse momento. Porque uma das críticas que a gente recebe, de modo geral a todos os intelectuais, é que a gente pensa, mas não sugere uma alternativa efetiva. Mas está na hora de propor uma atitude efetiva. Mas ocorre que essa atitude efetiva, justamente, ela está por vir, inclusive ela, né? E o que a gente propõe, esse pensamento, que trazer Peter, por exemplo, e todos os outros que eu estou sempre trazendo para a gente poder deslocar-se desses lugares, é justamente, talvez, na medida em que consigamos criar certos vacúolos, deslocar o pensamento de alguma forma desse padrão repetitivo, possamos nós nos responsabilizar pelos atos novos, inclusive de criação, que vão provocar. Ninguém sabe o que é. Então não há como responder a isso, porque isso ainda está por vir, os novos povoamentos, como se, né? Então a pergunta é o que nós podemos fazer, cada um pode fazer, como foi dado exemplo aí pela Júlia, menina e tal, o cara que sobe no prédio, o que cada um pode fazer, porque a gente não sabe. E às vezes a desculpa vai ser muito pequeno, fazer. Só que sabe-se lá onde é que vai dar a hora que se aperta a descarga, né? Que coisa pode implodir. Mas a gente se esconde um pouco atrás disso. Primeiro, que um só não adianta. Segundo, o que é que vamos fazer e que alguém nos diga o que fazer. Estamos aqui justamente para isso, para tentar deslocar e, quem sabe, nós mesmos poder produzir alguma coisa. Diariamente, o tempo todo. Esses dias alguém do Sublimação falou que o ato pulsional é o tempo todo dia. Um grande efeito, uma grande revolução. O que estamos fazendo aqui hoje é uma das coisas que promove isso, que preocupa-se com isso e que deseja isso ardentemente. É uma das razões que trouxemos o Peter para cá. Só queria fazer esse chamado. Agora eu acho que você deveria falar, sim, por favor, sobre a N-1. Olha só, a gente... tem mais uma pergunta, vai lá. Não, senão você não vai dormir. Obrigada! Na verdade, a minha pergunta é a partir de uma... Na resposta que você estava dando para ele, você falou de estética, e eu sei que a referência não foi essa, mas veio na minha cabeça o conceito que o Foucault puxa de estética da existência, e eu estava pensando o quanto que a estética da existência, o cuidar de si, pode ser pensado também, é produtivo a gente pensar como um desses tipos de dispositivo, ou como que isso está enlaçado, ou como um tipo desse dispositivo de biopotência, ou
Me interessa muito os dispositivos de biopotência, por isso que... Tá. Então, olha só, por muitos anos o Foucault se debruçou sobre os mecanismos de poder. Chegou um momento em que ele deslocou a sua pesquisa, você sabe disso, e voltou para os gregos. Ao invés de pensar os mecanismos de poder do século XVIII, XIX, voltou lá para trás. E, no fundo, o que ele estava tentando entender é como é que se formou uma certa subjetividade que atravessa a história do Ocidente e que relação a si, como começou essa história, essa relação consigo mesmo. E em que medida, contrariamente ao que acontece hoje, num certo período da história, o desafio, pelo menos de uma certa minoria de pensadores, era como produzir uma existência, uma vida bela. Mas olha, uma coisa é uma vida bela e outra coisa é a beleza do corpo, que hoje é um culto. A vida bela era outra coisa. É um modo de existência, como inventar um modo de existência que tivesse um esplendor. Então, a estética da existência é pensar, é possível, ao invés do que se hoje faz a criação, pensa-se criação de objetos, de obras, né? E ele tentou entender um momento da história em que o objeto da criação era a própria vida. Como criar, fazer da própria vida uma obra de arte. E, portanto, esculpir a própria existência, no sentido amplo da palavra, né? Com vários dispositivos concretos de relação a si, de escrita, etc. Mas, então, a estética da existência é uma certa resposta que ele mobilizou já no final da obra dele essa é uma interpretação que o Deleuze dá, é uma certa resposta a essa onipresença do poder. Então, diante de um poder tão onipresente, será que nós somos capazes de reinventar a existência de modo a fazer dela uma obra de arte e que efeitos políticos isso teria? Eu não estou dando uma resposta que você desconhece, porque na tua pergunta já estava embutida a resposta. Você sabe o que é a estética da existência? E a meu ver, sim, é um eixo possível, desde que pensado não apenas individualmente, porque é uma criação de existência que é coletiva. A estética da existência, pensada de maneira só individual, a meu ver, é pouco para o que o Foucault pensou. Diga. No meu entendimento, nunca era uma perspectiva de Exato. cuidar de alguma coisa, Cuidado tornar alguma coisa melhor. A partir do momento que você torna-se melhor, você não torna-se melhor para si, você torna-se melhor num contexto. Num contexto e tem uma dimensão de exemplaridade, ou seja, há uma ressonância daquela vida que pode contagiar. Inclusive, nos espíritos racionais tem muito a ver com os outros, né? Isso, perfeito. Você está sabendo de tudo. Mas, não, mas para além disso, assim,
o quão potente isso ainda pode ser? Essa era a pergunta. Se Essa era a isso ainda pergunta. é potente. Ou se isso ainda pode ser potente. Eu acho que é um instrumento possível para ler situações muito diversas. Eu dou um exemplo. Tem uma ocupação em São Paulo que inventou um jeito de viver. É provisório, talvez precário, talvez frágil, mas é um jeito. E eu me pergunto se não é uma maneira de fazer da vida, nas condições as mais precárias, torná-la, devolver à vida coletiva um certo esplendor. Então, eu não sei se esse conceito tem que ser aplicado ou ele é um instrumento de leitura para várias experimentações que se fazem. Tem alguém que não vai dormir se não perguntar? Ela, vai lá. Como eu sou um insone, eu sei o que isso é, não conseguir dormir. Então a gente tem que... Enfim, como você disse, a gente está nesse caminho de o tempo todo mais, né, querer mais, buscar mais conhecimento e estar talvez explodindo as ideias, sei lá, até essa desorganização de ideias, de não saber certo a resposta, o caminho. E eu vejo, né, as últimas referências que eu tive, eu vejo será que não está na hora da gente começar a compartilhar isso, sabe? A dividir isso e a fazer chegar certas informações a pessoas que não têm essas informações, né? Porque às vezes a gente quer mais, quer engolir e não consegue olhar para o lado, sabe? Eu tive uma lição ontem, por exemplo, que eu fui até uma costureira e, enfim, e tinham duas pessoas que tinham ido levar doações para ela. Enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer lá com ela, a gente começou a conversar e eu comecei a perguntar, né, sobre aquilo. E ela é uma pessoa muito simples, muito humilde. Ela me falou de uma igreja que ela auxilia 40 famílias em Pinhais. E ela começou a me falar do trabalho que elas faziam. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Tipo, o quanto ela partilha. E assim, ela começou a falar das conquistas, né, que eles têm lá. Ou da barreira que as pessoas não têm emprego, não têm comida, não têm o que vestir. É uma carência extrema, assim, né? Porque até se eu for ver de um ponto, ela é quase uma pessoa carente e ajuda pessoas mais carentes ainda. E aí ela me falando ela falou, eu só precisava, né? Ela talvez ela não tenha nem acesso à internet, né? E ela falando, eu precisava de doadores fixos, mas não precisa doar, sei lá, de dinheiro ou uma cesta básica. Simplesmente 5 quilos de arroz já faria diferença de uma doação mensal, por exemplo, sabe? E famílias do Nordeste que vêm para cá e não tem blusa, por exemplo, não tem roupa, não tem nada. Ou as pessoas que não têm trabalho porque não estudaram para ter aquele trabalho e tem aquele bloqueio de que o estudo é impossível para eles, sei lá. E talvez, né, pessoas com conhecimento pudessem colocar essa possibilidade para essas pessoas, sabe? Enfim, não sei se faz algum sentido, mas eu pensei nisso agora. O problema é que os modos de compartilhamento são muito codificados, né? E, portanto, tem obviamente há um monopólio
de informação, assim como a de riquezas e de etc. E tem, tem uma saturação no compartilhamento de bobagem, de veneno e de falsas informações. Então, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu só digo, assim, coisas triviais, que, de fato, seria preciso reinventar o circuito da circulação, porque isso é o que está mais viciado e produz, ao mesmo tempo, concentração das informações que realmente valem e disseminação da desinformação. Mas eu não respondi nada que você já não soubesse. Então, agora eu vou falar 2 palavrinhas sobre aqueles livros que estão lá na mesa, porque é uma editora que eu ajudei a fundar há 7 anos atrás, que eu sentia que os livros que realmente interessam não chegam. Então, a ideia era trazer um pensamento realmente necessário, forte, radical. Então, a gente tem mais ou menos uns 50 livros já publicados nesses 7 anos. E eu entendo esse projeto, que não é uma empresa, não visa lucro, eu nunca ganhei um tostão com isso. É um projeto que vai nessa direção de tudo que a gente falou, uma espécie de política da vida, e chama-se N-1 Edições. E o que é N-1, que eu digo em 2 palavras? É uma fórmula que vocês podem aplicar para qualquer lugar. N é uma multiplicidade qualquer, por exemplo, esse povo todo que está aqui. Digamos que alguém quisesse tomar o poder aqui. Seria o 1. Corta a cabeça dele. Então, N menos 1. Menos aquele que quer ser o centro de um coletivo. Mas pode ser um presidente, pode ser um papa, pode ser o dono de uma empresa, mas pode ser uma ideia central, uma coisa como o capital. O capital é um 1. Édipo é um 1. E aí vocês vão... Então, é uma fórmula assim que dá para pensar várias coisas. E eu trouxe poucos livros porque foram encomendados alguns e eu achei que não ia ter tanta gente. Então, eu convido vocês ao seguinte, para quem achou que aqui tem algum elemento que pode servir para a vida, fazer uma assinatura. Porque a gente tem uma espécie de clube de assinatura, assim, que você paga um X e recebe a cada mês na sua casa um dos novos livros publicados. Por exemplo, o próximo a ser publicado é meu. Mas eu não estou falando em benefício próprio, só estou dizendo que é um livro que se chama Ensaios do Assombro, porque é o assombro a sensação mais forte que eu tenho nos últimos anos. E eu precisei escrever a partir daí. Entendeu? E os livros que se seguem é um mais forte e necessário. São pérolas, um atrás do outro. Então, cada um que assina, tem 2 modalidades de assinatura. A assinatura não precisa ser feita agora, é só preencher um formulário mínimo, assim, com telefone e nome, e dizer qual plano que preferiria. Alguém vai entrar em contato da editora e vai fazer toda a negociação e a cobrança, etc. Então, quem tiver interessado, a Mariana está lá, ali atrás, e ela vai receber essas propostas de assinatura. Não é só que eu estou vendendo alguma coisa, eu não estou vendendo nada. Eu estou propondo uma espécie de rede solidária para que esse projeto não morra. Ele continua porque cada vez mais eu acho que o que nos falta é um pensamento forte. E para isso a gente precisa
que esses livros sejam publicados. E a gente vai morrer na praia, se a gente não tiver uma rede mínima que ajude a sustentar isso aí. É uma espécie de guerrilha editorial cada vez mais necessária, hoje, em que o pensamento está estrangulado, e cada vez mais. Então, realmente, eu convido vocês a se engajarem, mas não é assim uma doação, é realmente receber em casa um pensamento novo por mês. Não é pouca coisa, é um livro e um cordel que vocês vão ver, é um pequeno torpedo de pensamento que vocês podem, inclusive, comprar ali R$ 5 cada um só para experimentar. Feito? Muito obrigado. Obrigada.